Deus me dava uma visão. E eu creio que hoje eu posso afirmar um arrebatamento. No momento, irmãos, em que eu estava deitado, a minha mente foi lá para dentro de um campo de futebol e eu comecei a jogar bola. E ali eu brigava com os jogadores, até que um juiz me expulsou. E quando o juiz me expulsou daquele jogo, irmãos, eu saí irado. E eu peguei um carro, irmãos, o carro que eu tinha, e saí disparada para minha casa. Isso tudo eu estava vendo, irmãos, em um arrebatamento, em uma visão. E ali no caminho eu tombava com o meu carro. E quando o meu carro tombado, todo amassado, irmãos, eu cheguei e olhei, falei, meu Deus, eu tombei com o carro, amassei o carro todo, mas eu estava fora do carro vendo aquilo. Falei, como que eu vou fazer para comprar outro, para consertar esse carro? Mas o que mais me impressionou é que quando eu olhei no banco do motorista, irmãos, estava o meu corpo, com o rosto rachado, machucado, ensanguentado, todo o meu corpo tapado de sangue. Eu disse, meu Deus, como é que pode isso? Eu estou aqui fora, bem, e aqui dentro eu estou todo arrebentado. E ali eu tentei entrar dentro do meu corpo e tirar o meu corpo para fora. E quando eu entrei no meu corpo, eu não consegui, irmãos, tirar o meu corpo para fora. E aquilo me deu uma angústia muito grande. Então, irmãos, eu fui pedir socorro. Eu vou ser breve, irmãos, porque as horas não permitem contar todos os detalhes. Mas aquela agonia entrou em mim e eu comecei a pedir socorro aos carros que passavam na avenida, até que um carro parou. E quando aquele carro parou, eu disse, bom, agora está tudo resolvido. E quando eu encontrei as pessoas, irmãos, eles passavam por mim, mas eles não me viam. Era como se eu fosse uma sombra. E ali eles caminhavam até o carro, e quando chegaram no carro, puseram a mão na cabeça e começaram a chorar, pois eram meus conhecidos. E ali eu não entendi nada que estava acontecendo. Foi chegando mais carros e carros, e enfim, irmãos, aquilo ficou numa situação muito difícil para mim. Porque eu não conseguia falar com ninguém, ninguém me via, só via aquele corpo todo machucado dentro do carro. Então, irmãos, morto, bem dizer assim. Eu sentei em um lado, irmãos, em um gramado, num barranco assim, eu fiquei encostado ali, até que de repente, aleluia, eu pude olhar do meu lado e apareceu, irmãos, um ser de branco, um anjo. E quando aquele anjo parou do meu lado, eu coloquei a mão nele e senti, eu pude sentir, e eu disse, graças a Deus você veio me ajudar, graças a Deus você veio me ajudar. E ali ele dizia para mim assim, meu filho, você foi chamado por uma missão. Eu dizia, diz para eles que eu estou bem, mas aquele anjo só dizia para mim assim, você foi chamado por uma missão. E conforme eu toquei naquele anjo, o meu corpo ficou igual o dele, flutuando. E ali nós fomos caminhando, irmãos, e aquele anjo me levou para a missão. E ele foi me levando, e nós fomos seguindo em direção que ia para as nuvens, e eu flutuava com ele. E quando nós chegamos de longe, eu via meu corpo, aquele acidente, tudo lá. E nós fomos caminhando. E de repente, irmãos, aquele anjo começou a descer comigo, e nós fomos descendo, e eu avistei uma enorme pedra, uma montanha de pedra. E ali então, irmãos, nós íamos bater na pedra. E quando nós chegamos naquela pedra, para mim eu tinha acordado. Nós passamos por aquela pedra e eu, no meu entendimento, eu estava acordando, só que dentro de uma favela. Nunca minhas palavras vão conseguir escrever que tipo de favela, porque era horrível, horrível. E ali quando eu saí do outro lado, eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Estou sem dinheiro, de short, praticamente nu. Como que eu vou voltar para minha casa agora? Eu estou numa favela, cadê o anjo? E ali eu saí rodando atrás daquele anjo, mas aquele lugar é horrível. Aquele lugar é horrível, o tempo não vai dar para explicar detalhes daquele lugar. Ali as pessoas andavam na rua dilacerado, com os corpos machucados, e ali, irmãos, quando eu perguntava por um anjo, eles começavam a zombar de mim e começavam a rir. E ali muitos riam, e eu fui caminhando pelas ruas, e cada canto que eu ia era pior do que o outro. O único brilho daquele lugar era o brilho do fogo e a fumaça. E ali eu falei, meu Deus, como é que eu vou voltar para minha casa? Olha onde eu vim parar. Para mim eu estava acordado, mas eu não estava acordado. E ali eu não via mais anjo, não via mais nada, e começou a me dar um desespero muito grande. E o desespero que me dava era uma aflição, ao ponto
passar, irmãos, na rua, um homem, num semblante até mesmo que fosse um cristão, porque era quebrantado. Eu pensei assim, deve ser um crente. Eu vou perguntar a ele aonde é a igreja Deus de Amor, porque lá eles conhecem o meu irmão, eles vão me emprestar um dinheiro e eu vou voltar lá para a minha cidade, depois eu pago eles. Quando eu perguntei, irmãos, ele dizia que não tem igreja não, filho. Olha, o povo se reúne num canto assim, num lugar muito difícil para ir, vai até lá, mas não tinha sentido quando se falava a palavra crente, igreja naquele lugar. E ali então eu fui caminhando aonde aquele homem tinha dito, porque eu estava com sede de chegar na igreja. Eu sabia que eu ia ser amparado. E quando eu cheguei, irmãos, num certo lugar tinha um prédio enorme, 4 andares, sem escada, não tinha uma escada para subir. E ali, lá em cima eu vi um povo reunido, pensei assim, deve ser a igreja. Tinha um símbolo, mas não dava para entender nada que estava escrito ali. Eu subi, fui subindo, me arrastando pela pilastra, me arrastando. E quando eu cheguei, irmãos, no início, assim, do térreo onde estava aquele culto, eu olhei, irmãos, e eu vi no altar, assim, um monte de homens encarapuçados, parecia pastores, mas não via rosto, só via aquelas carapuças. Eu olhei, então, irmãos, sobre um altar grande, um livro enorme, preto, e eu ajoelhei para orar na igreja, normal de eu fazer quando eu chego na igreja, e quando eu ajoelhei, aquele chão era só cobra e escorpião. Era cobra e escorpião, e é os bichos que eu mais tenho pavor. E ali eu via naquelas cobras, eu me apavorei e disse assim, meu Deus, como que pode um lugar desse? Como é que pode isso aqui dentro da igreja? O banco das irmãs chutavam aqueles bichos, gritavam, era um pavor horrível. Não dava para explicar com palavras. Os irmãos agoniados com aqueles bichos mordendo no calcanhar. E ali então, irmãos, eu perguntei ao irmãozinho, falei, meu Deus, esse bicho morder, isso mata em 24 horas. Isso vai matar. Se morder em vocês, vai matar. Se me morder, vai me matar. Ele disse assim, meu filho, meu irmãozinho, aqui a gente não morre mais não. Eu falei, como que nós não vamos morrer mais? Ele disse assim, aqui nós estamos no inferno. Você não sabe que você está no inferno. Não, aqui você não morre mais não. O bicho nunca morre. Irmãos, na hora que ele falou aquilo comigo, eu disse, não, eu não sou daqui não, eu não sou desse lugar não, cadê o pastor? Eu vou falar com o pastor, eu não sou daqui não. E quando eu comecei a procurar aquele pastor, irmãos, eles tiraram a carapuça e vieram encontrar comigo, já não era pastor, era monstro. Era um monstro mais horrível. Eles se cobrem porque eles ficam envergonhados do horror que é, de tamanho horror que é o rosto daqueles homens. E ali então eu passei, e quando eu cheguei na coluna daquele prédio, eu não tinha onde fazer, eu me ajoguei. Eu me joguei de costas, aleluia, glória a Deus. E quando eu me jogava de costas, naquele pavor daquela queda, eu desesperado, dizendo assim, eu não sou daqui não, eu não sou daqui não. Então uma mão me segurou firme no braço e eu pude abrir os meus olhos e eu vi um anjo de luz, o mesmo anjo que tinha me levado lá. Glória, glória, glória a Deus! Esse anjo está aqui hoje, aleluia! Eu abracei com aquele anjo e disse, graças a Deus você veio buscar. Eu abracei com ele, não queria soltar mais não. Aleluia, aleluia, aleluia. Estou abraçado com ele até hoje, aleluia, porque eu tenho medo dele me soltar. Eu falei assim, não me deixa aqui nesse lugar de horror não. Ele disse, meu filho, calma, calma, você foi chamado para uma missão. Vem comigo. E eu abraçado com o anjo. E ali eu comecei a flutuar de novo. E já não era mais um corpo nu, um short não, era um corpo de luz igual o dele. Aí eu fiquei feliz, eu fiquei alegre. Deus, a minha alma. Eu me emociono, irmãos, porque é muito importante para mim. Aleluia. Eu consegui então andar com aquele anjo. E ali ele parou comigo num lugar mais alto. E da onde ele parou,
parou, via tudo inferno. E aquele lugar horrível, fumegando fumaça, horrível, horrível demais. E ali eu não queria nem olhar para lá mais, eu queria vir embora, eu queria sair com aquele anjo, eu queria continuar, porque na onde nós estávamos começando um caminho, era um caminho lindo, e lá no final tinha uma luz, uma estrela que brilhava. Hoje eu sei que é a luz divina. Aleluia. Irmãos, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E então aquele anjo parou comigo e disse assim: olha, meu filho, você foi chamado para uma missão. Veja. E quando eu comecei a olhar, eu não queria olhar, era horrível. Mas ele começou a me mostrar, irmãos, e quando eu olhava para o inferno, eu vou denotar aqui, irmãos, 3 partes que muito mexeu comigo. Eu vi um nome de um prédio grandão, cheio de bandeiras. E ali as pessoas pulavam lá de cima e caíam no chão e saíam, irmãos, todo quebrado, se arrastejando para o chão, não morria. Eu falei, que lugar horrível, que pavor. E entrava pessoas, uma fila enorme de pessoas subindo e outras pulando lá de cima. E aquele alvoroço, aquela agonia. As pessoas quebradas, tudo quebrado, irmãos, arrastando para o chão afora. E ali eu ouvi os gritos, irmãos, de atores, famosos atores de televisão. E ali eu falei com ele, o que é aquele prédio? E o anjo disse para mim assim, ali é o prédio da televisão. Ali são aqueles atores que foram usados por Satanás para levar muitas almas para o inferno. Agora estão eles e as almas lá no inferno. E as almas estão cobrando deles. Eles não têm mais sossego, não. Agora é eterno. Aqueles que foram para o inferno e aqueles que foram usados para levar para o inferno, lá eles estão em terrível sofrimento. Terrível sofrimento, terrível sofrimento. Aqui foram muitos famosos, mas lá é somente, aqui eles foram procurados para ser elogiados. Lá eles estão sendo procurados, irmãos, para ser cobrados das almas que eles levaram. E ali aquele pavor, irmãos, então os meus olhos virou a um lado onde eu vi um estádio enorme. Não dá para me explicar com palavras. E lá dentro estava um griteiro, um pavor terrível. E quando meus olhos avistou o interior daquele lugar, eu vi, irmãos, como que fosse multidões e multidões, e eram multidões de pessoas, um pedaço de corpos. Era como se fosse, irmãos, um local, irmão, de podridão de pessoas. E ali tinha nome de jogadores de futebol. E eu era amante do futebol. E ali eu ouvi o nome de vários que eu conhecia, que eu idolatrava muito antes de conhecer Jesus. E ali eu comecei a ver um pedaço deles sendo pisado. E ali uma multidão de pessoas se aglomeram, cobrando deles a alma que eles levaram para o inferno. Eu via um pano que dizia, irmãos, assim, se Deus é 10, o jogador fulano de tal era 11. E aquilo eu lembro direitinho nos meus olhos. E ali o anjo me mostrando tudo aquilo, aleluia. O anjo foi me mostrando, irmãos. E então chegou na igreja. E eu falei, anjo, por que aquela igreja está daquela maneira? E ali ele disse, vou ser rápido, irmãos, porque as horas estão indo embora. Ele disse, ali são aqueles membros são aqueles que ouvem, mas não vivem o que ouvem. São aqueles que brincam com a doutrina de Jesus. E aqueles pastores, quando eu perguntei, ele disse, são os pastores